Bom dia, sétimo ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, CMSP News Urgente. Eu sou a professora Andréia e hoje eu tenho uma moderadora que vocês já conhecem, que é a Elaine. Bom dia, Elaine, tudo bem? Bom dia a todos, alunos, professores, tudo bem? Tema da aula, Elaine, lê pra gente, por favor. Tema da aula: produção de notícia multissemiótica e multimediática. Habilidades: produzir notícia impressa e para a TV, rádio e internet, tendo em vista características do gênero. E estabelecimento adequado de coesão, os recursos de mídias disponíveis. Utilizar recursos de captação e edição de áudio e imagem, câmera, filmadora, celular, notebook, tablet, desktop, na produção de notícias. Bom, vamos lá? Gente, eu vou agora falar dos objetivos da aula, tá? Então, produzir uma notícia a partir das características específicas desse gênero, analisar a notícia quanto à coesão e à coerência textuais e revisar, editar e publicar a notícia produzida. Então, vamos lá. Ó. Na aula anterior, nós fizemos uma escolha, né? Vocês tinham 3 imagens e vocês selecionaram uma. Então, vamos lá. Ó. Coloquem na acolhida para mim, por favor. Então, esse ficou, eu já tinha falado para vocês, né? Esse ficou como nome do nosso jornalzinho aí, tá? CMSP News Urgente. Aí, vamos reproduzir as imagens agora. Então, nós tínhamos uma imagem aí das... Não sei se são 2 vacas ou um boi e uma vaca, eu não sei identificar isso, não. Ó, num campo, tá? Bem ao fundo, a gente percebe que é um campo bem longo aí, de repente uma fazenda bem grandona, e a gente tem os dois assim, como se eles estivessem fazendo carinho um no outro, tá? A próxima imagem, a imagem do garotinho brincando na praia. Então, ao fundo, a gente tem uma imagem mais borrada aí, né, embaçada, mas a gente vê que tem a praia, tem mais crianças. E a gente tem esse mais aproximado brincando aí, que a gente mais ou menos estimou que tivesse uns 3, 4 anos, certo? E essa foi a imagem escolhida, ok? E a última imagem que é a imagem do MASP, tá? Então, para o próximo slide. Então, olha lá, imagem escolhida. Então, a imagem que nós escolhemos foi a imagem 2. Então, a partir dessa imagem é que nós começamos a produzir a notícia. Certo? Vamos lá. Ó. Volta para mim agora um pouquinho. Então, prestem atenção um pouquinho. Nós escolhemos a imagem 2. Pegamos, então, o que vocês colocaram no chat. Na verdade, quem fez isso foi a Elaine, né? E depois a gente produziu uma notícia com todas aquelas informações que vocês colocaram. Daqui a pouco a gente vai colocar a notícia para vocês. E aí vocês vão falando se vocês, de repente, mudariam alguma coisa, porque ficaria muito complicado para a gente produzir tudo assim ao vivo. Então, a gente traz alguma coisa mais ou menos pronta, que aí é mais fácil da gente poder mexer ou... com as dicas de vocês, alterar alguma coisa do que a gente fazer tudo aqui, tá? De qualquer forma, um comentário que havia é de que existe o garoto, né? A imagem do garoto, ele está bem próximo, está focando bastante nele. Então, como nós não pudemos acrescentar mais nenhuma imagem, na verdade, para essa notícia, nós poderíamos ter colocado 2. Essa do garotinho, depois vocês vão falar para mim se eu estou enganada no que estou falando. Mas poderíamos ter colocado uma primeira imagem, talvez a que chamasse mais atenção, de uma praia lotada, certo? Que foi mais ou menos o que a gente começou a falar, ok? Então, vamos lá. Escrevendo a notícia agora. Ó, então, resgate, isso está na apostila, tá, gente? Resgate a produção escrita da aula anterior, então o título... que é a manchete, o subtítulo ou linha fina, né? O lead e o lead da notícia. Traga esses dados para o quadro a seguir. Agora falta pouco. Produza o corpo da notícia, atente-se para as orientações, tá? Eu vou colocar essas informações já para vocês na lousa. Então, lembre-se, o corpo do texto deve trazer o detalhamento do fato. Como o fato ocorreu, apresente detalhes.
Se no corpo do texto o grupo decidir fazer a inclusão de opiniões ou pontos de vista particulares, lembre-se de fazer corretamente o uso das aspas para marcar a citação da fala de alguém. Utilize uma linguagem informal e evite, portanto, o uso de estruturas que marcam a oralidade. Utilize a terceira pessoa do singular, seja imparcial, objetivo e claro, além de criativo. E escreva de 10 a 15 linhas na elaboração do texto, certo? Então, ó, eu vou pedir... coloca para mim a ficha agora para a produção, que é o título, a data, a autoria, o subtítulo, o lead. Eu vou deixar, então, se vocês, de repente, alteraram alguma coisa no de vocês, vocês anotem, passem para a gente agora no chat. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês, como se vocês estivessem preenchendo essa fichinha aí, tá? Não precisa ser tudo, mas o que é título, coloca título, a data não precisa, nem a autoria, o subtítulo e o lead, como teria ficado no de vocês, tá? E aí, enquanto isso, eu vou anotando o que nós fizemos aqui para vocês. 2 minutinhos.
Bom, vamos lá. Olha, a Elaine vai passar para mim o que vocês, então, colocaram. E nós vamos... Vejam o que eu coloquei. Eu vou mostrar o que eu coloquei. E a Elaine depois vai falar o que vocês colocaram, tá? Então, eu fiz... Uma professora havia dito, não seria legal fazer uma pergunta? Beleza. Em vez de férias, melhor feriado. Então, troquei por feriado. Feriado na praia, fizemos, então, a pergunta. Então, quando teria sido publicada a notícia, né? 23/11, mas isso se refere ao dia 21. Acho que era isso, né? Eu fiz errado aqui. Depois eu troco, tá? Autoria, alunos e professores do CMSP. Subtítulo: Praias brasileiras ficam lotadas em plena pandemia, ok? Eu risquei o lead aqui, porque depois a gente vai colocar para vocês a notícia, e aí vocês dão um print lá, e o primeiro parágrafo vai ser o lead, ok? Elaine, o que os professores e os alunos colocaram? A professora Helena sugeriu: criança brincando na praia em plena pandemia. Ok. O aluno Samuel: férias na praia. A professora Vivian, também: férias na praia somente após a pandemia. Tá. O aluno Lucas: praias lotadas em plena pandemia. Não mudou muito do que a gente está colocando, Não. né? Eu vi que tem alguns aqui, ó. Por exemplo, a Pro Eliane colocou areias cheias de bactérias, praias lotadas em plena pandemia. Ok, ó, se vocês perceberam que, por exemplo, a gente tinha uma imagem e olha só, cada um fez uma interpretação daquilo. A gente foi mais pelo geral por conta de ter que fazer aqui ao vivo para vocês. Mas, olha, tem algumas especificidades aí que poderiam ser levadas em consideração e vocês poderiam ter feito, sim, dessa forma, ok? Eu vou pedir agora para colocar o slide da notícia. Por favor. Isso, olha só. Pode colocar para eles agora. O slide da notícia, ó. Feriado na praia. Praias brasileiras ficaram... Eu coloquei ficam, né? Acho que no meu, não sei, acho que eu coloquei ficaram, hein? Ficaram lotadas em plena pandemia. Então, neste último fim de semana, 21, as praias de todo o país ficaram lotadas. O que mais chamou a atenção foi o número de pais que estavam acompanhados de seus filhos com idade média de 4 anos. Desde março, o país tem vivido restrições quanto a reuniões com muitas pessoas. Porém, a população alega não ser mais suportável o distanciamento social e que as crianças precisam sair, ao menos um pouco, desse isolamento social. Próximo. Caio, 4 anos, conheceu a praia em plena pandemia. Ele estava triste e desanimado. Já faz muito tempo que está em contato com outras crianças, que está sem contato com outras crianças e trancado no apartamento, afirmou Joana, mãe do garoto. Marina Dias, pesquisadora brasileira em estudos de vacinas para doenças respiratórias, acredita que esse comportamento será repetido nas férias escolares, considerando a chegada do verão e alerta. Depois do verão, tem vírgula, tá, gente? E alerta. O momento ainda exige cuidados. Não podemos deixar a emoção prevalecer. O coronavírus continua circulando. Então, vamos lá. Pode voltar para mim no primeiro. Isso, nesse daí. Então, vou dar um minutinho para vocês darem um print nesse daí. Eu vou deixar 2 minutinhos aí para vocês printarem, ou quem não vai printar vai escrever. E depois vou dar mais 2 minutinhos, a gente volta para esse, dou mais 2 minutinhos para vocês printarem o outro, porque vocês não têm isso. Nós colocamos esse slide agora, incluímos, tá bom? Então, lembrem-se das alterações que eu falei que precisam ser feitas. Vamos lá, 2 minutinhos.
Então, colegas e alunos, o que vocês já acharam? O que vocês mudariam? Elaine, tem algumas dicas aí para nós? Os alunos ainda estão comentando bastante sobre o título. Vamos lá. Lazer é bom, mas e a segurança? Feriado pode ser perigoso. Viram que a gente tem um primeiro no lead aí? Vamos lá, vou fazer com vocês. Ó. No lead a gente tem um o quê, né? A gente tem um quem, tá bem simples, né? A gente tem um quê. O o quê, que seriam, então, praias brasileiras, ficaram lotadas. Quem? Quem participou disso? A gente pode colocar, então, ou pais que estavam acompanhados de seus filhos, ou brasileiros e brasileiras, né? Aí, quando? No último fim de semana, em plena pandemia, e onde? No Brasil. Voltando assim, não é para colocar na imagem, eu estou voltando a falar. Voltando a falar da imagem do garoto, o que eu pensei, na verdade? Né? Aquela foto, lógico, que poderia compor essa notícia, mas ela poderia aparecer assim, mais no meio, sabe? Ao lado assim da notícia, e a gente podia ter, então, a praia lotada chamando mais atenção. Por que eu estou falando isso? Isso é o que eu pensei, seria a minha intenção. Ao mesmo tempo que vocês viram que se falou do perigo, né, ainda do Covid, ainda estar circulando, nós temos uma questão também meio emocional aí de colocar a foto do garoto. Então, a notícia, na verdade, ficaria em cima do muro aí, certo? Ah, tudo bem, é ruim ainda a gente participar, mas daí põe a criancinha ali e aquilo dá uma quebrada, porque a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, é verdade, tadinhos, né? Isso é uma coisa para mexer com a emoção de quem está lendo, certo? O que eu faria, eu pensei nisso, tá? Então, a gente poderia colocar uma outra imagem com aquela do garotinho para compor aí a notícia, certo? Então, acho que vocês estão indo assim, mais ou menos no mesmo caminho. O que vocês colocaram daria para estender um pouco mais aí a notícia, ou modificar algumas coisas. E, gente, como cada um vai fazer da sua forma, vejam quantas dicas vocês estão colocando. E os alunos que estão vendo aí, a mesma coisa, tá? Eu sei que tem bastante aluno participando. Bom, ainda bem, deixa eu só falar uma coisa, ainda bem que a Pro Silvana, ela colocou, somos da Escola Sônia Penha, Mogi Guaçu. E eu queria mesmo lembrar disso, porque eu vi no chat que você já tinha colocado, Pro Silvana, ela coloca de olho na notícia, que eles têm um jornal nessa escola, que se chama De Olho na Notícia, é uma eletiva, e que eles falam das aulas online no CMSP. Aliás, montamos o jornal com tudo que foi aprendido nessas aulas. Temos os alunos famosos, que são aqueles citados por vocês. Por favor, dê um alô para a gente, para acrescentarmos no nosso jornal. Gratidão, Pro Silvana Baroni. Um alô para vocês aí, do jeito que vocês acharem melhor. Não sei se é um salve, se é um alô, se é um beijo, ok? Falamos aqui. Então, de olho na notícia. Coloquem aí no jornal de vocês, ok? Vamos lá, continuando. Pode colocar agora a segunda parte da notícia, mais 2 minutinhos para elas darem um print ou para elas tentarem modificar alguma coisa. Elas, eles, todos vocês.
Há dois professores aqui perguntando. Uma, o que era para fazer mesmo? A gente precisava produzir uma notícia hoje a partir daquela imagem escolhida, certo? Então, como para a gente produzir do zero aqui ficaria complicado, nós fizemos aí uma parte, um rascunho, né? Eu vou chamar isso de rascunho. E vocês podem, então, a gente está pegando as dicas de vocês, e aí vocês vão fazendo essas alterações aí, conforme vocês vão achando que fica melhor. Então, por exemplo, e aí alguém falou, um aluno, acho que colocou, eu sou aluno, qual é o título? O título ficou Feriado na Praia? Uma pergunta. E o subtítulo ficou Praias brasileiras ficaram lotadas em plena pandemia. Ok? Pode colocar essa fichinha para eles, Marco, por favor. Ó, olha como ficou. Feriado na praia? A data de publicação, isso mesmo, 23/11. Então, autoria, alunos e professores do CMSP. E o subtítulo, ou então linha fina, praias brasileiras ficaram, tá? Consertem aí, ficaram lotadas em plena pandemia. Não é ficam, ficaram lotadas em plena pandemia. Na verdade, hoje, nós deveríamos fazer só o corpo da notícia, tá? Toda essa parte a gente tinha mais ou menos feito na terça-feira, mas a gente precisa escolher um para ficar, né? Para ter como exemplo. Então, é só um exemplo. E aí, quem quiser modificar a partir dessa, até pela estrutura que está simples, está curtinha, né? Para o aluno está fácil, pode ser a partir dessa, ou então usa essa como um exemplo, deixa de lado, só para mais ou menos prestar atenção na estrutura, o que foi colocado, e escolha uma outra imagem, ou uma daquelas duas, ou uma outra. Alguém perguntou, alguém também falou no chat na terça-feira, a imagem que está no Aprender Sempre é a da vaca. Ok, era essa mesmo, tá? Mas aí a gente achou que talvez ficasse difícil, né? Tanto que eu falei, eu tentei, assim, contemplar quem é do interior, quem é do litoral e quem é da capital, certo? Para vocês tentarem, então, ter alguns exemplos de imagens, tá? Mas vocês têm tantas outras. Nós é que temos aí um limite, né, de onde retirar a imagem e tudo mais. Mas vocês têm uma liberdade maior, ok? Mais alguém colocou... você tem uma para falar, né? Há uma mudança legal aqui que poderia ter sido feita. Pode ler para a gente, Elaine. A professora Margarete deu uma sugestão super legal. 23/11/2020... SMSP News, urgente. Apesar das crianças gostarem de brincar, ainda não é hora de se aglomerar na praia. Embora a pandemia ainda esteja presente, as famílias não aguentam mais ficar em casa e, neste último final de semana, encheram as praias com seus filhos pequenos. No último fim de semana, famílias lotaram as praias com crianças pequenas, saindo do isolamento. Então, legal, né? Ela já deu uma desenvolvida um pouco mais aí nessa questão de dos pais estarem com os filhos. Uma outra coisa, gente. Essa Marina Dias que eu coloquei no último parágrafo aí, eu inventei esse nome, só tentei achar. O que eu posso falar? Que ela é uma pesquisadora brasileira, mas eu inventei esse nome, gente. Não existe a Marina Dias, certo? E aí, analisando um pouquinho agora a notícia. Pode voltar. Desde o começo. Isso, obrigado. Ó, então, a gente tem o lead, né? Então, a gente tem tudo que a gente precisava ter na notícia. Tem o título, tem o subtítulo, que vocês podem alterar a maneira de vocês, mas o subtítulo, ele acaba, de alguma forma, contemplando aí e até, na verdade, complementando o título, certo? A gente tem o primeiro parágrafo, que é o lead. Na próxima, coloca o próximo agora. Dentre as características, havia a questão de colocar um discurso direto aí, né? Uma citação. E aí falava-se que a gente precisaria colocar isso entre aspas. E foi o que nós fizemos, olha só. Quando a Joana, né? Também tudo fictício, aí o Caio, a Joana, nós colocamos uma fala da mãe, então, do garoto, a Joana. Então, ele estava triste e desanimado. Já faz muito tempo que está sem contato com outras crianças e trancado no apartamento. Olhem aí que está entre aspas, certo? E depois, então, a gente tem uma pessoa
né, dentre todos os brasileiros que foram à praia, né, pegou-se uma, como se fosse uma entrevista, fizeram a entrevista de uma, pegou-se a fala de uma, mas nós temos aí algo para dar né, continuar dando aí um alerta para nós, que foi o que? Agora vamos colocar uma citação, né, que seria um argumento aí de autoridade, da Marina Dias, que então é uma pesquisadora, olha só, pesquisadora brasileira em estudos de vacinas para doenças respiratórias. Então, não é o jornalista que está dizendo, mas é a Marina Dias. Então, pode colocar para mim. Então, o que a Marina Dias disse? Ó, e ela alerta, né? Olha o verbo que a gente usou aí como verbo do dizer. Ela alerta. O momento ainda exige cuidados. Não podemos deixar a emoção prevalecer. Então, essa emoção ligada aí à questão da criança, estar em casa e tal. O coronavírus continua circulando. E poderia ter até acrescentado, deixado aí mais dramático, né? Continua circulando e fazendo vítimas. Mas eu quis deixar só até o circulando. Aí, então, vocês também podem mudar, porque, na verdade, é o que está acontecendo, né? Pode voltar para mim? Ok? E acho que mais ou menos ficou como um exemplo para vocês. E o que a gente precisa analisar? Depois que a gente fez todo esse esboço, né? Esse rascunho, que a gente precisa fazer uma avaliação, então, do corpo do texto escrito. Vamos lá. Coloquem para mim, por favor. Então, como nós poderíamos... Gente, essa avaliação, esses critérios aqui, o próprio aluno, nessa prática de escrita, ele pode fazer, né? A maneira dele, por enquanto, mas ele já pode prestar atenção tudo nisso. Aliás, que o leitor do texto, o primeiro leitor do texto produzido é o próprio aluno, né? É aquele que produz, na verdade, estou falando aluno, mas é aquele que produz. Então, a gente até chama de leitor interno. É como se você tivesse que se distanciar de você mesmo, né? Para ler o seu texto, se colocando no lugar de um outro, para saber se tudo isso... Então, você entenderia se você lesse esse texto, não pensando que você já sabe o que está escrito. Por isso que eu falo, parece que a gente tem que se distanciar do nosso corpo. Então, esse é chamado de leitor interno. Tá? Então, vamos lá, vamos ver se existe tudo isso. Apresenta a linguagem adequada? O texto está ortograficamente escrito? Na verdade, essa pergunta ficou um pouco feia. O texto está escrito corretamente, né, no que se refere à ortografia, parará, contempla a ortografia da norma padrão, parará. O texto está compreensível? O texto traz detalhamento do fato? O texto apresenta falas de pessoas, que foi o que nós fizemos, né, colocamos aí 2 falas. O texto apresenta imagens, então... apresenta uma. Eu vou deixar um minutinho para vocês. Desses itens que estão aí, o que vocês acham que ficou mais comprometido? Vamos lá, respondam para mim um minutinho no chat. Olá. A Pro Maria colocou, ela fez uma alteração na pergunta ali, ela colocou, o texto está com ortografia correta? Ok, pode ser essa alteração. Embora eu tivesse perguntado assim, se eu tinha contemplado todos ou se algum havia ficado comprometido, mas tudo bem, mesmo assim, obrigada. Então, a Pro Lucinéia colocou que acredita que todos os itens foram contemplados, acho que é de maneira eficaz. Você tem alguma coisa, Elaine, para dizer?
Sim. Tem A alguma? aluna Caroline, Ah, ela respondeu sim para todas, né? Exceto a última, que não há imagens. Ah, sim, essa não. Foi o que eu falei para vocês. Eu acabei de colocar o texto aqui, então eu não coloquei a imagem, mas poderia até ter colocado. É que a gente fez aqui numa coisa mais rápida e não colocou. Mas a imagem precisa aparecer. E lembrem do que eu falei. Essa imagem do garotinho, e vocês podem colocar uma outra imagem, tá? Para compor aí o texto. A gente não pode esquecer que não é uma ilustração, ela vai compor o texto, tá? Mais alguém? A aluna Lívia, né, também respondeu sim para todas as questões. Claro que menos a última, que, como a professora acabou de dizer, não há imagem, né? Tá. A linguagem adequada, então vejam que eu tentei, que nós tentamos, que nós que fizemos, né? Nós tentamos deixar uma linguagem formal, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Inclusive, eu vou até falar para vocês, no primeiro momento, nós havíamos colocado Caio de apenas 4 anos. Coloca para mim na notícia produzida, a segunda parte. Só para falar uma coisa, olha só. A gente havia colocado Caio de apenas 4 anos, né, Elaine? E aí, o que eu fiz? Eu tirei o apenas, porque esse de apenas já teria aí alguma questão de opinião, certo? De apenas. Então, peraí, ela já está tentando mostrar que tem uma emoção nesse negócio. Então, Caio, 4 anos, olha, ficou bem mais objetivo e sem essa questão emocional aí, tá? Para a gente, ao máximo possível, nós sabemos que não existe discurso neutro, mas o máximo possível deixar isso imparcial, tá? Vamos lá. Próxima. Tem mais alguma? Alguém mais? Alguma outra dica para nós ou não? O texto está compreensível? Estou lendo aqui da Lívia. Apresenta a linguagem adequada, está escrito corretamente. Só falei para vocês arrumarem a vírgula lá, que pegava aquela oração do considerando, colocar uma vírgula. Ok, vamos para o próximo, então, slide agora. Agora, uma avaliação final, hein? Tem que falar que sim, tá? Que a notícia é interessante, tá bom, gente? Ó, a notícia traz um fato interessante, tem que responder sim. O texto escrito atende à estrutura composicional da notícia? Estou brincando, vamos analisar isso. A notícia apresenta imagens? O texto escrito apresenta linguagem clara? A notícia foi veiculada em alguma mídia? Os recursos tecnológicos foram bem utilizados? Volta um pouquinho para mim. Nessa questão dos recursos tecnológicos foram bem utilizados. Então, nós optamos, lógico, por fazer escrito, porque seria o mais fácil para nós aqui, o mais funcional, né? Mas vocês poderiam fazer um telejornal, né? Pode ser um podcast, da forma como vocês acharem melhor, ok? Quem tem o jornalzinho da escola, que acredito que não esteja sendo impresso, né? Tem um site aí, publica lá no site também. Então, isso dependendo da sua intenção de como você desenvolveu a sua notícia. Então, vamos lá. 1 minutinho para vocês, de repente, falarem se algum desses itens, se ele também não foi contemplado. Vamos lá.
Então, Elaine, o que nós temos de comentários? O aluno João, da professora Cássia, né, respondeu sim a todas as questões. A professora Vivian, sim, né? A 3, eles colocaram que não apresenta imagens. Isso, que a gente comentou, A né? 5, né? A notícia foi veiculada em alguma mídia. Essa é a 5, né? E não foi utilizado nenhuma mídia. Né? Eles mesmos que escrevem as notícias, no papel mesmo, né? Tá. Ok. Alguma pro perguntou, não lembro o nome da pro, ela perguntou, como ficou o lead? Tá? E aí eu pedi para vocês tirarem o print, porque senão a gente não consegue, né, voltar o tempo todo, ok? Mas ficou aí, reveja a aula e aí tá tudo certinho aí para vocês. Na aula de hoje, pode colocar para eles. Produzimos a escrita de uma notícia, claro, produzimos entre aspas, tá? Analisamos a notícia quanto a coisa e coerência, revisamos, editamos e publicamos. Esse deveria ter sido tudo aí para a nossa notícia, certo? Aí o último slide, rapidinho, ó, voltaremos a qualquer momento. Nós começamos com esse, CMSP News Urgente, e terminamos com ele, ok? Façam, por gentileza, a avaliação da aula, tem o QR Code, tem o link. E um beijo para vocês, até amanhã. Obrigada, Elaine. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.